Olá, está no ar mais um Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. No programa de hoje, você confere dicas para cuidar de sua voz durante o inverno, com a regente dos corais do Conservatório Municipal de Guarulhos, Débora Rossi, e um bate-papo com a especialista em fisioterapia respiratória e docente da UNG, Ana Maria Carr, sobre as doenças causadas pela baixa umidade do ar, que está em estado de alerta na cidade de São Paulo. Não saia daí, o Espaço Comunidade começa agora. Uma das principais consequências do frio é o ar mais seco, e isso afeta diretamente as cordas vocais. Confira a dica da semana e saiba como cuidar melhor de sua voz nessa época do ano. Olá, meu nome é Débora Rossi, eu sou professora de música e regente dos corais do Conservatório Municipal de Guarulhos e minha dica do dia hoje é sobre cuidados com a voz. A voz é um instrumento musical, sem dúvida alguma, mas que a gente não acessa, que a gente não tem cuidado. Então, da mesma forma que é importante a gente cuidar do nosso corpo, do nosso bem-estar físico, a gente deveria cuidar da nossa voz. Então, a importância nessa época do ano é porque é uma época do ano que a gente está mais suscetível a doenças respiratórias e isso pode afetar mais diretamente a nossa voz. A melhor coisa que a gente pode fazer para a voz o tempo inteiro é se manter muito hidratado, tomar água o tempo inteiro à temperatura ambiente. Evitar gritar, evitar sussurrar. Às vezes a gente acha que por sussurrar a gente não está gastando a nossa voz, mas a gente está forçando toda a musculatura e faz com que isso prejudique ainda mais. Se você é um profissional que tem a voz como ferramenta de trabalho, você tem que ter uma atenção redobrada em relação a isso. Então, o que eu poderia orientar é beber muita água o tempo inteiro, respeitar os seus limites, qualquer desconforto, poupar, procurar fazer um aquecimento vocal e um relaxamento vocal antes de um período de uso excessivo da voz. Com uma musculatura que é aquecida antes de uma prática de atividade física, a gente também tem que ter esse mesmo cuidado com a voz. Exercícios de aquecimento ou desaquecimento vocal, na verdade, são exercícios muito direcionados que têm um objetivo específico, mas uma pessoa comum que vai utilizar a sua voz em excesso não é necessariamente o cantor, mas você é um professor, você vai dar aula, você vai dar uma palestra. É sempre importante que você faça algum exercício que favoreça o relaxamento da musculatura da laringe e que prepare aos poucos a sua voz para esse uso excessivo. Então a gente tem alguns exemplos de exercício que podem ser feitos por qualquer pessoa, sem que isso traga qualquer prejuízo, desde que você esteja em condições normais de saúde, desde que você não esteja com nenhum problema vocal sério, aí é sempre melhor procurar um médico. Não perca, no próximo bloco, a entrevista com Ana Maria Carr, especialista em fisioterapia respiratória e docente da UNG, sobre as principais doenças causadas pela baixa umidade do ar. Não saia daí, o Espaço Comunidade volta já! O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Olá, estamos de volta com o Espaço Comunidade. Várias cidades do entorno de São Paulo estão em estado de alerta desde o início de julho, devido à baixa umidade do ar. A umidade chegou a cair para 14%, segundo a medição automática do Instituto Nacional de Meteorologia. O assunto é sério, pois esse clima seco pode trazer problemas graves à saúde humana. A cidade de São Paulo está enfrentando dias muito secos e com baixa umidade do ar, desde o início de julho. Na Grande São Paulo, a umidade caiu para 14% e, segundo a Organização Mundial da Saúde, valores entre 12% e 20% são considerados de alerta.
O clima seco, que é comum nesta época do ano, pode provocar problemas respiratórios graves, ressecamento na pele e alergias. Além dessa condição extrema de seca o tempo todo, o paulistano também enfrenta o acúmulo de poluentes no ar de São Paulo, que prejudica ainda mais a saúde respiratória. Pois é, além desse ressecamento na pele e essas alergias, o tempo seco favorece o surgimento de outras doenças. E para falar um pouquinho sobre isso, convidamos a especialista em fisioterapia respiratória e docente da UNG, Ana Maria Carr. Tudo bom, Ana? Tudo bem. No caso desse tempo seco, existe alguma faixa etária que é mais atingida? O que a gente vê mais comumente, né, na população são as crianças e os idosos, né? É o que nós chamamos de extremos de idade. Então, tanto as crianças quanto os idosos, principalmente por ter uma imunidade um pouco mais baixa, são os mais acometidos por essas doenças de inverno, principalmente. E que cuidado eles têm que ter, a gente também precisa ter nessa época do ano? Essa época do ano, como você já disse que é uma época de tempo seco, né, e frio e seco, muitas partículas ficam no ar, então, partículas de poeira, poluição, e isso faz com que as pessoas tenham mais ressecamento de vias aéreas, ressecamento dos olhos e garganta. Então, como cuidado, precisamos nos hidratar, então tomar bastante água, fazer uma lavagem, né, com soro fisiológico nas narinas se tiver ressecamento, e os cuidados simples mesmo, de manter a casa um pouquinho mais limpa, sem pó, evitar material que junte poeira, junte ácaro, para que a gente possa respirar um pouco mais livre. E nos cuidados dentro da casa, aqueles produtos que liberam água, né, umidificador, ele é bom, não é? Ajuda? O umidificador é um meio importante, né? E muita gente usa e realmente é recomendado, principalmente na hora de dormir. Então, a pessoa, quando vai dormir, ela deixa o umidificador ligado no ambiente da casa e ele vai deixando as partículas do tempo, as partículas do ar mais umidificadas e a pessoa vai inalar aquele ar um pouco mais líquido. E quais as doenças mais frequentes que atingem a população? Bom, nessas duas faixas etárias, nós temos doenças um pouco diferenciadas. Então, por exemplo, nos mais novos, que são os bebezinhos, muito comum uma doença chamada bronquiolite, que é uma doença viral específica de crianças até 2 anos. E já nos idosos, é muito comum a gente ter uma exacerbação, ou seja, um aumento, uma piora das doenças pulmonares crônicas, que são a asma, o enfisema, a bronquite, né? Que a asma, na verdade, ela não é tão caracterizada como uma DPOC, mas ela também é uma doença crônica que acontece muito no inverno. Essa bronquiolite nas crianças, você acabou comentando que é viral, né? Isso. Ela pode estar atingindo outras pessoas, outras crianças mesmo? Na verdade, ela é específica de crianças até 2 anos de idade, né? Que é um vírus específico para essas crianças. Mas qualquer vírus da gripe, o vírus da sinusite, que é o rinovírus, os vírus que podem acometer a garganta, né, são vírus que fazem com que essa criança tenha uma doença respiratória importante. E aí sim atingem as outras faixas etárias. E qual que é o cuidado que poderia ter essa criança? Os pais, né, manter essa casa, o ambiente que o bebê dorme, livre de pó. Então sempre cuidar de tirar bichinhos de pelúcia, tirar carpete, tapete, a cortina, sempre lavar. E manter um umidificador dentro de casa. Se não tiver condições de manter o umidificador, dá para manter um ambiente um pouco mais umidificado com alguns artifícios que a gente usa. E também manter essas narininhas bastante livres de secreção. Então, lavar com o sorinho, pingar com o sorinho, puxar com a perinha, deixar essa narina bem livre para o bebê respirar. E existe algum tipo de vacina para essas doenças, a bronquiolite, para outras doenças também? Essa é uma época, sim, né, em que começa a vacinação, já foi, né, agora. A vacina da gripe é uma vacina bastante importante, que ela também é feita também por faixas etárias. A vacina da meningite meningocócica e da pneumonia, né, que é do pneumococo. E no caso dos bebezinhos, existe uma vacina específica para esse vírus. E elas são essenciais, acabam sendo obrigatórias? São essenciais, né? E elas são em campanha. Então, nada tira a prevenção. Então, a prevenção é muito melhor, né? A prevenção dentro de casa, mas a vacinação ajuda muito. Como, por exemplo, houve um índice de mortalidade muito menor nas faixas etárias de maior risco, que são os idosos e as crianças, depois da vacinação da gripe.
E as pessoas que fumam, elas são mais prejudicadas com esse tempo seco ou acabam não fazendo muita diferença? São sim, são sim. O tempo seco e frio, esses pulmões que são pulmões que já estão prejudicados, são pulmões mais sensíveis por conta do cigarro, eles são pulmões que eles vão responder mais ativamente ao tempo seco e frio. Seco, com partículas de poluição e frio. E aí essas pessoas vão responder, né, com piora do quadro respiratório, com falta de ar, com tosse com secreção e até mais sensíveis para pegar qualquer doença viral mesmo, ou bacteriana em casos mais graves. E é muito grave essas bactérias que acabam atingindo os fumantes? Sim. A mais comum é o pneumococo, né, que causa pneumonia, mas dependendo do quadro da pessoa, pode se agravar e essa pessoa pode ir a óbito. E no caso desse tempo seco, já perguntei dos fumantes, né, que são prejudicados, e as pessoas são alérgicas? Os alérgicos também são outros que sofrem, né? Eu falo isso porque eu também sou alérgica, eu tenho rinite, então eu estou o tempo inteiro sofrendo. Mas é realmente isso. Então, essas partículas que ficam, elas ficam em suspensão no ar. E elas não conseguem ser muito bem compactadas, né, no chão principalmente. Então, o que nós respiramos são essas partículas. E aí a primeira via, né, de propensão para receber isso é o nariz. Então, o nariz já começa a coçar, então as pessoas começam a coçar. A garganta também, porque conforme a gente vai falando, a gente vai aspirando essa poluição, essa partícula, então aí a garganta começa a ficar irritada. Então, os alérgicos também são pessoas que sofrem bastante. E no caso, as pessoas mais prejudicadas são aquelas que moram em apartamentos, andares altos, ou as que moram em residência, em casas de rua? Na verdade, os dois tipos acabam sendo prejudicados. O que importa não é o local da casa, né? O local, se é em um andar ou se é no andar mais de cima, ou casa térrea, é onde ela mora. Então, por exemplo, se a pessoa mora num centro urbano, em que tem carro passando e que você não tem árvores, aí sim essa pessoa vai ser prejudicada do 1º ao 10º andar, enfim, onde quer que ela more, né? E o jardim dentro de casa ajuda dessa pureza no ar ou não? É sempre bom, né? É sempre bom que a gente tenha plantas, né, em casa, que nós tenhamos árvores, enfim, nas vias. É o que a gente pretendia, né? Pretendia que fosse assim, então todas as cidades tivessem as árvores, porque elas fazem essa limpeza do ar, né? Então, se nós pudermos morar com um jardinzinho em casa, com plantas em casa, isso seria ideal também. E você teria alguma dica para dar para estar diminuindo, para entrar essas partículas dentro da residência? Teria algum método, ou uma cortina específica, ventilador, algum produto básico que possa ajudar a população para estar dando essa pureza no ar? Na verdade, são algumas medidas, né? Por exemplo, na limpeza da casa, tentar tirar o pó não com pano seco, mas com pano úmido. Usar o menos possível de material de limpeza, mas usar assim um álcool, por exemplo, ou um tipo só de material. Não usar materiais que tenham muito cheiro também, porque os alérgicos também podem responder a isso, né? Então, manter essa casa limpa, livre de poeira, ácaro, tirar os bichinhos de pelúcia, tirar tapetes, carpetes, lavar as cortinas. Então, manter essa casa bastante arejada e limpa. Durante o dia, acordou, abre a janela, deixa bem arejado, bate o lençol, deixa a cama bem ajustadinha para que a pessoa não tenha que respirar aquele acúmulo de poeira, né? Então, a limpeza da casa é uma das coisas. Outra coisa é a umidificação do ambiente, principalmente à noite, que seria, quem tem umidificador, deixar o umidificador na casa para que aquele ar seja um ar um pouquinho mais úmido, né, mais umidificado, para que a pessoa tenha uma via respiratória mais umidificada, né? Outro também seria deixar toalhas ou bacias com água, toalhas molhadas ou bacias com água embaixo da cama. Então, a pessoa dormir, aquela água vai evaporar e a pessoa vai inalar também um ar umidificado. Então, esse é um outro meio de fazer a inalação. Manter a higiene das vias aéreas, então lavar sempre com soro fisiológico, assoar o nariz, no caso dos mais velhos, dos idosos. As crianças têm algumas perinhas, alguns materiais específicos para tirar a secreção. Então, deixar a casa arrumada, umidificada e a própria pessoa ter uma higiene pessoal. Fora isso, a hidratação. Bastante água. No caso dos bebês que mamam ainda no peito, a mãe sempre oferecer para esse bebê, né?
E as crianças maiores, bastante água, bastante líquido, né? Sucos, os idosos também, então manter a hidratação. E no caso que eu já ouvi falar, não sei, você, que aquela inalação com copo, coloca um pouco de água, coloca um pano em cima do copo e acaba fazendo a inalação. Isso é uma lenda, um mito? Acaba ajudando também? Era uma inalação que se fazia antes, quando não existiam os inaladores, né? Então, você pode ferver água mesmo, não é soro, você pode ferver a água, colocar o rosto e colocar uma toalha, né? Com aquela água, também umidifica as vias aéreas. E no caso, inalador que usa produtos químicos, por exemplo, o Berotec, né? Isso acaba sendo prejudicial não só à saúde da criança, como do adulto também, mas ajuda mesmo ou mais prejudica do que ajuda? Olha, qualquer um desses medicamentos, né? Berotec, Atrovent, outros também que a gente conhece, todos eles têm que ter prescrição médica. Então, a pessoa realmente precisa estar doente e necessitando do medicamento para ser utilizado. Se utilizado em excesso ou se utilizado em uma dosagem menor, vai ser prejudicial de qualquer maneira. Mas o ideal é fazer só com soro. E esses inaladores permitem que a gente faça com sorinho fisiológico, né? Então, é um soro fisiológico que é um material inerte, né? Um material que o organismo aceita e que é barato. Então, você pode conseguir, inclusive, em posto de saúde. Né? Você não precisa pagar por ele também e você faz inalação com soro, que é uma outra maneira também de manter umidificadas as vias aéreas. E no caso, dormir à noite, além da umidificação do ambiente, dormir com as janelas fechadas, bem coberto, isso ajuda, evita? Ele vai te proteger do frio, né? Então, na verdade, não precisa ficar com o rosto no inalador, no umidificador, né? Umidificando a casa toda. Então, as partículas que vão ser umidificadas. Porque o umidificador, na verdade, ele esfria um pouquinho o ar, né? Uhum. Então, com esse frio, vai acabar ficando um pouquinho mais frio. Então, assim, um edredom, né? Um material que não seja alérgico, porque algumas crianças, alguns idosos têm alergia ao pelinho do cobertor, né? Então, a lã do cobertor. Então, manter isso protegido, manter sempre com lençol. Se você não tem um edredom, você coloca um lençol para cobrir esse edredom, esse cobertor, para você não sentir aquele cheiro de poeira. Sempre limpo, lavado. Então, assim, tem que lavar, sim, praticamente toda semana, para deixar, assim, com o mínimo de ácaro possível. Então, não é mais o aquecimento, é mesmo cuidado com o ácaro, né? E no caso, essa história do meio ambiente, aqueceu mais o globo terrestre, né? Você acha que isso tem afetado também a poluição do ar, ter afetado mais as pessoas? Não só, né, em relação ao aquecimento global ou às alterações da temperatura do globo terrestre, mas é muito mais pela poluição, pelo não cuidado que os seres humanos têm com o ambiente em que vivem, né? Então, a gente vê aí cidades que estão extremamente industrializadas, em que não tenham cuidado com a água, que não tenham cuidado com a partícula que ela lança no ambiente. Então, não é nem mesmo o aquecimento, né? Não é só isso, mas é muito mais o cuidado que não se está tendo atualmente com o meio ambiente. Tirando árvores das vias, deixando os lugares, por exemplo, não existe mais quintal, né? As pessoas não têm mais um quintalzinho com terra. Todo mundo impermeabiliza o solo. Então, isso já não tem mais como essas pessoas... Vai cair aquela poeira e vai ficar aquele seco, poeira. Né? Então, você pode até ver mesmo uma casa que não é impermeabilizada, que você, chega no fim do dia, dá para você varrer. Tem um monte de poeira, né? Então, isso é a poeira que está acontecendo, que não está tendo uma vazão para ela ser eliminada na terra. E essa falta de chuva que está acontecendo recentemente aqui na Grande São Paulo, ela está contribuindo para isso? Sim, a falta de chuva acho que é o principal fator aí para esse ressecamento aí das vias aéreas, né? Essas partículas estão todas no ar, estão todas suspensas, demoram para cair ou para se alojar em algum lugar, e aí a gente está inalando isso, inalando poeira pura. E o governo, ele teria alguma alternativa que ele poderia estar evitando esse tipo de poluição, esse tipo de partículas? Eu acredito que uma orientação, né, tanto da população em relação aos cuidados que tem que ter nessa época, né, que é de tempo seco e frio, aos cuidados com as doenças respiratórias, a vacinação, então a conscientização dessa população em relação
a aderência da vacinação, que embora exista uma aderência grande, mas ainda muita gente não se vacina, né, não se precavém contra essas doenças. Então, o governo ele tem que trabalhar com a população, com orientação, conscientização, e tem também que trabalhar com essas empresas, né, evitando o desmatamento, evitando com que essas empresas tenham materiais que são tóxicos à saúde, que não tenham um filtro, que não tratam a sua água, né? Então o governo tem que ficar de olho exatamente nisso, tanto na população para conscientização, como também para as empresas, para que elas também se conscientizem em relação ao meio ambiente. Bom, o que eu teria de recado, né, para as pessoas é que tenham mesmo cuidado consigo, né? Se manter hidratadas, se manter uma casa higienizada, cuidado com as crianças e com os idosos, né, que são duas populações aí muito propensas a infecções respiratórias principalmente. E se conscientizar, né, da vacinação, da higiene e do próprio cuidado mesmo. Certo. Muito obrigado, professora, por estar nos explicando, tirando algumas dúvidas sobre esse tema, né, que é perigoso para a saúde. Quero te agradecer por ter vindo aqui ao programa. Também quero te convidar para outras vezes. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. O Espaço Comunidade de hoje fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós. 2464-1796. Ou envie um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas você encontra no nosso canal do YouTube. Até semana que vem. Tchau.